E hoje é o Dia do Índio, mas infelizmente não há muito o que comemorar. Além da luta contra garimpeiros e outros invasores de terras, nossos indígenas agora enfrentam mais uma ameaça: a pandemia da Covid-19. Algumas comunidades não conseguem simplesmente imunizar a população. Mais de 46.500 indígenas foram diagnosticados com a Covid-19, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. As aldeias registraram ainda 639 mortes pela doença. Em algumas delas, como a Serra do Padeiro, no sul da Bahia, a prevenção começou cedo. A terra indígena é cercada por 2 grandes rodovias, onde foram implementadas as barreiras sanitárias. A população tupinambá, estimada em 4.669 habitantes, não teve nenhum registro de morte ao longo da pandemia. Tomamos a vacina todos, mas nossos encantados orientou que nós continuássemos bebendo as fusões medicinais que a gente fez, porque as variantes poderiam as vacinas não funcionar. E ao mesmo tempo, tomando a vacina e orientando a todos os indígenas do país que se vacinem. Vacinação que teve bons resultados. Mais de 400 indígenas foram imunizados, 350 deles já com a segunda dose. Nós não tivemos dificuldade com a comunidade. A comunidade foi bem aceita e aceitou bastante a vacina aqui. Quase 3.000 quilômetros de distância dali, no entanto, o acesso à vacina não tem sido tão simples. Em Roraima, na terra indígena Yanomami, já foram registradas 13 mortes. O Distrito Sanitário Yanomami e Ecuana não tem capacidade de vacinar muita gente, porque é falta de transporte e nossos parentes vivem muito longe, 5 horas de caminhada. Um comunicado divulgado no início do mês pela Utucar Associação Yanomami denuncia o atraso na vacinação. Segundo o documento, em janeiro, o Distrito Especial de Saúde da região recebeu mais de 26 mil doses da vacina necessárias para a imunização de 100% dos indígenas maiores de 18 anos. Em março, no entanto, apenas 29% da população havia sido atendida. Há também denúncias da disseminação de notícias falsas. É uma série de fake news, né, os chamados boatos, fake news, coisas que têm circulado e que têm afastado ou criado uma resistência entre essas populações em relação a tomar a vacina. Desde o ano passado, o Supremo Tribunal Federal monitora a situação do combate aos efeitos da pandemia nas aldeias indígenas. O ministro Luiz Roberto Barroso é o responsável pelas ações com este tema. Em março, ele homologou parcialmente o Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19 apresentado pelo governo federal. O ministro deu 15 dias para que o Ministério da Justiça coordene ações de distribuição de alimentos, acesso à água potável, vigilância à saúde e infraestrutura para executar as medidas, inclusive com prioridade na imunização. De acordo com o IBGE, a população indígena no Brasil é estimada em 755 mil pessoas, mapeadas pelo Ministério da Saúde em 34 grandes distritos. O governo afirma que 75% dos indígenas já foram vacinados com a primeira dose e metade deles receberam a segunda. A vacinação está bem adiantada. Se vocês observarem o nosso site, saudeindígena.saude.gov.br, vão ver que a curva, né, de mortes por Covid, ela praticamente, aí, graças a Deus, graças a esse esforço desses profissionais, está praticamente zerada aí já faz alguns dias. E para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com o advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Eloy Terena. Seja bem-vindo, Eloy. Boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eloy, a gente sabe que historicamente várias etnias já foram dizimadas em virtude de doenças virais. Nós corremos esse risco se não houver uma atuação efetiva dos governantes no âmbito da pandemia da Covid-19 com a população indígena? Com certeza, né? Os estudos técnicos, inclusive juntados no âmbito da DPF 709, em trâmite no Supremo, apontam justamente para essas vulnerabilidades que os povos indígenas ainda têm. São vulnerabilidades sanitárias, territoriais e também do ponto de vista do contexto social. Isso se aplica tanto a indígenas que estão em suas aldeias, mas também indígenas que estão vivendo
em contexto urbano por conta da dificuldade em acessar o Sistema Único de Saúde. Bom, o ministro Barroso, nós vimos na reportagem da Evne que ele instituiu uma série de medidas, fez cobranças ao governo federal. Por que é tão difícil implementar essas medidas na prática? São medidas extremamente complexas, nós reconhecemos, mas também nós vemos um aspecto muito negativo nesta gestão, né? Quer dizer, a parte técnica do governo tem muita resistência em acatar as orientações técnicas que são passadas pelos especialistas que foram nomeados no âmbito dessa DPF. Então, só o fato do governo demorar 9 meses para apresentar um plano de enfrentamento condizente, e mesmo assim foi um plano homologado parcialmente, né, porque o Supremo também encontrou ali vários erros, né, no que tange a proteção integral dos povos indígenas. Então, é preciso que o governo, de fato, tenha esse esforço, esse compromisso na proteção da vida dos povos indígenas. Eloy, a matéria aponta que 75% dos indígenas já receberam a primeira dose. Isso corresponde ao que você observa nas comunidades, ao que você recebe de informação das lideranças? Sim, nós estamos observando, a vacinação tem avançado nas aldeias indígenas. É importante frisar que os indígenas só foram considerados prioritários depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora nós estamos lidando com a questão dos indígenas que estão fora de suas aldeias. Então, o ministro Barroso, em recente decisão, reconheceu também essa vulnerabilidade, né, dos indígenas que estão no contexto urbano, e isso daí era uma resistência que o governo tinha, só que agora começou-se a vacinação, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido também. Que bom então, que estamos avançando nesse segmento, né? Agora, olha só, quero falar de um outro vírus, esse sem vacina ainda, eu me refiro às fake news. Os índios estão submetidos, infelizmente, a uma série de notícias falsas. Isso atrapalha e muito a condução do combate à pandemia, entre outras medidas. Eu queria que você falasse um pouquinho quais notícias falsas eles estão submetidos. Com certeza, esse vírus é letal, né? A fake news também foi divulgado e disseminado nas comunidades indígenas, especialmente por meio de missões, né? Missões evangélicas que estão aí dentro das terras indígenas. Então, nós verificamos, e muitas lideranças indígenas trouxeram até nós denúncias nesse sentido. Então, o aspecto da informação é fundamental. Até nisso, nós tivemos que ser pedagógicos com o governo, né, no sentido de levar a informação a essas comunidades indígenas, combatendo essas fake news que foram disseminadas e que em algumas comunidades, de fato, afetou. Né, nós tivemos comunidades que tiveram resistência, e foi preciso esse trabalho de priorização da informação também. Para a gente terminar rapidinho, uma mensagem, levando em conta essa data, que é uma data importante de reflexão também. Qual é a mensagem que você deixa para a gente avançar, não só na pandemia, para também quando a gente fala em outros direitos e garantias fundamentais aos indígenas previstos na Carta Magna? É preciso que toda a sociedade brasileira entenda os povos indígenas na atualidade, né? Atualmente, o Estado brasileiro tem 305 povos, falantes de mais de 270 línguas e mais a presença de 114 grupos que vivem isolados. Então, é uma pluralidade étnica e nós precisamos aprender com a diferença. Os povos indígenas estão aí justamente para isso. Ok, Eloy Terena, muito obrigada pela sua entrevista, excelente reflexão para a gente terminar aqui o quadro. Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde.